Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre esse livro aqui, História entre a Filosofia e a Ciência, do José Carlos Reis, publicado pela editora Ática, tá, em 1996. Então ele vai falar sobre as correntes historiográficas, né? Falar do positivismo, do historicismo, de Aaron e Dilthey, marxismo e terminar falando da escola dos análises, né? Vai discutir a questão da interdisciplinaridade da escola dos análises, é, e afinal, se foi ou não uma revolução historiográfica ou não. Ele vai problematizar isso no final do livro. Né? Então, bom, destacando alguns pontos aqui. Do historicismo, ele diz assim: em relação às histórias mítica, teológica e filosófica que fugiam do evento, considerado sem sentido e não referido ao arquétipo, a Deus ou à utopia, a história científica parece assumir o evento, não temê-lo e até cultuá-lo. Então a história tradicional meio que tinha medo do evento, né? Ela sempre era a meta narrativa, né? Ou seja, o evento ele desaparece dentro da meta narrativa. A meta narrativa é o que importa. Então, assim, você tem a história da Bíblia. É a história de salvação do homem. Você vai falar sobre um episódio que aconteceu na história? Ah, isso não é nada diante da salvação. O que importa é a salvação do homem. Então, toda a história está voltada para esse foco. É uma história teleológica. Né? E você sabe qual o fim último da humanidade vai ser o julgamento final. Então, essa narrativa, o evento não tinha vez. Agora, com a dita história científica, o evento passa a ser o foco. Então, esse é o contraste da historiografia moderna com a mais tradicional. Tá? Ele diz assim: o historicismo, em seu sentido geral, pode ser caracterizado como uma posição que torna a história um princípio. Ele existe como oposição ao pensamento ahistórico e procura introduzir a abordagem histórica em todos os campos da cultura. A consciência histórica é finita, limitada, relativa a um momento histórico, o que levará ao ceticismo quanto à possibilidade de um conhecimento histórico objetivo, válido para todos. Isso no historicismo. Tá? Não é um princípio supra-histórico, como era antigamente, que organiza o processo efetivo, mas sim a própria história que organiza o pensamento e a ação, os quais existem em uma situação, em um lugar, em uma data, em um evento. Então, o evento ganha destaque. O historicismo é a rejeição radical das filosofias da história. As filosofias da história é essa concepção que marxismo, né? Você tem é uma filosofia da história, ou seja, tudo converge para a formação do Estado comunista. Tá? Então, é a rejeição das filosofias da história iluminista e hegeliana. Hegeliana também. Qual é o fim da história? É o Estado prussiano. É a última etapa a ser alcançada. Então, tudo converge para isso. É uma metanarrativa. Então, é a rejeição do sistema, da história universal. O historicismo é a rejeição disso. Da razão que governa o mundo, do progresso. As relações entre a história e a filosofia se invertem. É a filosofia que se revela histórica, e que se mostra influenciada e subordinada às suas condições históricas. Então, tudo no historicismo vai ser assim, está condicionado ao contexto em que aquilo foi produzido. Isso é o historicismo. Ele foge um pouco dessa metanarrativa. A história não se submeteria a nenhum a priori. Estes a priori é que possuem a sua origem na historicidade e só podem ser pensados e explicados historicamente. A rejeição da subordinação da história à filosofia se assenta em uma nova atitude do historiador, a positiva, e em uma outra forma de tratar o seu material, através do método crítico. Então, positivismo viria a propor essa metodologia científica, né? E o historicismo também. A história científica quer ser objetiva, isto é, quer formular enunciados adequados ao seu objeto e que sejam válidos para todo tempo e lugar, como ela estimava que faziam as ciências naturais. Então, o positivismo vai buscar isso, ou seja, eu vou pegar o modelo, a metodologia das ciências naturais e aplicar na história, como se o fato pudesse
né, sem contexto, não depende da análise do historiador. Basta ter os fatos que você vai reconstituir a história e aplicando os métodos da ciência. O historicismo vai criticar isso. Ele vai dizer assim: eu vou continuar fazendo uma história científica, tá? Mas a ciência aqui, ela tem suas especialidades. Ao ser aplicado esse método científico aqui na história, tem suas especialidades, porque você está lidando com um homem, que é um ser subjetivo. Então, isso tem que se analisar. Mas o fato, ele fala por si só. Né? O Rank falava isso. Né? O fato fala por si só. Então, ele procura dar um embasamento mais científico. Ou seja, tanto positivismo como historicismo, eles vão dar um embasamento mais científico. Mas tem essa diferença. Né? No positivismo, ele se diz muito mais próximo das ciências naturais. Né? O historicismo não, já admite que há uma especificidade aqui na história, mas ambos se colocam como científicos. Né? Ambos se colocam como científicos. Os historiadores, mesmo procurando se diferenciar de Hegel e dos iluministas, estavam impregnados de filosofia da história. Esse é o problema do historicismo. Ele se diz, né, que não está fazendo uma meta-narrativa, mas ele não consegue fazer isso. Na verdade, ele está trabalhando com alguns a priori, mesmo que ele não admita isso. O historiador é incapaz de abordar o material histórico sem pressuposições. Está impregnado, sem confessá-lo, de ideias filosóficas. Então, o historicismo não admite isso, mas na verdade ele está impregnado dessas ideias filosóficas. O próprio Hegel já mostrava o caráter incontornavelmente subjetivista da história científica. Digamos que no século XIX houve um esforço de rompimento com a filosofia, né, com o positivismo, com o historicismo, que obteve um resultado apenas parcial. Foram tentativas de constituição de uma história objetiva, que por um lado obtiveram sucessos significativos, mas por outro não puderam vencer sua dependência em relação às formulações universalizantes dos filósofos. Eles continuaram trabalhando com essa metanarrativa. Entretanto, no século XX, os análises conseguiram afastar-se da influência metafísica e da filosofia e optaram pelo apoio teórico das novas ciências sociais. Então, os análises eles vão buscar esse fundamento não mais numa metafísica, mas ainda que estivesse implícita, né, nos positivistas e nos historicistas, estivesse implícita. Os análises vão buscar isso nas outras ciências, antropologia, sociologia, psicologia, geologia. Eles vão buscar esse apoio nessas outras áreas da ciência, das ciências sociais. Né? Esse esforço de constituição de uma história científica no século XIX tomou 3 direções principais. Isso que a gente já viu, essa história científica. A orientação rankiana, do Rank, né, que ele tem um papel muito importante quando ele valoriza o documento, muito mais crítico no uso do documento, mas tem esse problema, que o documento ele não fala por si só, como o Rank dizia. Né? Que quer aproximar a história do modelo científico da física. A orientação de Dilthey, que quer descobrir o que há de específico no conhecimento histórico que o torne uma ciência diferenciada das ciências naturais. Tá? E a orientação marxista, que submete o conhecimento histórico científico à sua relação com a realidade histórica, a praxis. São 3 projetos de história científica inteiramente diferentes entre si, mas que têm alguns pontos em comum. A recusa explícita da filosofia da história, a tentativa de dar um status científico à história e o esforço de objetividade e valorização do evento, percebido diferentemente por cada um. Então, essa é a primeira introdução do livro. Muito obrigado, então.